Queridos irmãos, muito boa tarde. É uma alegria e um prazer estarmos aqui, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, hoje para discorrermos sobre um assunto pertinente a este mês de dezembro. Jesus no lar, Jesus em casa. Saúdo a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Me chamo Nilce Kummer, sou trabalhadora voluntária desta casa. Nós, então, vamos fazer a nossa prece, preparando-nos para essa conversa que vamos ter hoje em torno do Evangelho de Jesus, intitulado Jesus em Casa. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, sê conosco. Envia-nos teus mensageiros de luz para fazer-nos companhia, para estarem conosco, vibrando em tua direção. Que possamos, Mestre querido, aprender um pouquinho mais das lições que tu nos ensinastes. E que, ao sair daqui, possamos dar graças a Deus, levar consigo, em todos os lugares onde estivermos, levar conosco a tua paz, a tua luz, a tua alegria de viver. Que assim seja. Queridos irmãos, então nós vamos pensar um pouco que esse Natal é um Natal bastante diferente do convencional. Já a essas alturas, estaríamos com as nossas casas ornamentadas, pintadas, decoradas, nossos presentes já destinados, já a nossa ceia planejada. Mas Deus fez um plano diferente para nós. É um ano bem diferente. Mas a festa, as comemorações do Natal, serão ainda mais belas. Serão ainda mais emocionantes do que as convencionais. Por quê? Porque nós vamos ter Jesus conosco em nossa casa. Jesus conosco. Diz Kardec, nas suas elucidações, nas páginas do nosso Livro dos Espíritos, que o que sustenta o nosso planeta, o nosso mundo, e o que faz tornar-se melhor, será pela educação. Sim, pela educação. Esta que nós viemos buscando, viemos em direção, procurando a melhor forma de nos educarmos. Porque educação não é aquela educação intelectual, é a educação moral que nos faz falta. Não essa moral dos livros, mas a moral do dia a dia, das nossas ações. Porque, conforme a questão 685 do Livro dos Espíritos, educação é a mudança de comportamento, é a criação de hábitos, é a formação de hábitos. Esta é a legítima educação. Então, queridos irmãos, temos a certeza que uma das coisas mais belas que a nossa doutrina nos ensina é o Evangelho no lar. É aquele dia que nós determinamos para estar em contato com os nossos amigos da espiritualidade maior. Então, vamos educar os nossos pequeninos, desde a mais tenra idade, a nos acompanhar nessa lindo momento que é o Evangelho no lar,
onde nós reunimos a família, aqueles que possível for reunir. Eu, particularmente, de 94 a 2001, fazia meu evangelho sozinha. Levei muito tempo para conquistar a família. Mas reunir o maior número possível e, de preferência, nunca falhar. Se chega uma visita, a gente convida também, explica o motivo. Mas, então, assim, nós queremos ensinar as crianças, desde a sua mais tenra idade, a conhecer Jesus, a amar Jesus, a ter Jesus por perto. Então, nós nos reunimos. Aqui na casa, nós temos a coleção Conte Mais, que tem lindas histórias. Mas eu faço um misto de histórias e lendas para tornar assim mais atraente as historinhas, né? E as verdades também. Quando o anjo Gabriel anunciou a Nossa Senhora, a Maria, que ela teria um filho, que o filho se chamaria Jesus, os anjos saíram em busca de madeira para fazer o bercinho, onde seria colocado o recém-nascido. E foram para a floresta e falaram com as árvores. Umas não queriam dar seus galhos porque estavam tenras as suas folhas. Outras porque seus frutos estavam prestes a amadurecer. Outras não queriam porque as suas flores ainda estavam perfumando. E assim foi. Até que um velho pinheiro disse: eu dou meus galhos. Tirem a minha madeira, o que for preciso. E aí os anjos ficaram felizes, começaram a cantar hosanas. E as árvores, as outras já enciumadas, começaram a dizer: o que tu queres? Tu és cheio de espinhos. E o pinheiro disse: os espinhos são apenas na superfície. Tirando os espinhos, a madeira é ótima. E aí foi feito a manjedoura. Quem diria que o Mestre Jesus, o Rei dos Judeus, teria como berço uma manjedoura? E no dia do nascimento dele, os anjos enfeitaram o pinheiro com as mais belas estrelas. E com a neve que caía, elas se tornavam coloridas. É por isso que até hoje se ornamenta um pinheiro de Natal. Depois, Jesus recebeu visita várias dos camponeses, daqueles que cuidavam das ovelhas, mas recebeu também a visita dos 3 reis magos. Conta a história, Belchior, Baltazar e Gaspar. Um trouxe mirra, o Baltazar mira, o Gaspar incenso e o Belchior ouro. Tudo tinha um símbolo, uma simbologia, né, especial da época. Mas eles combinaram, moravam muito longe, né, combinaram, tinha um 4º rei mago também. Só que esse se dispersou, não conseguiu se encontrar com os 3 primeiros. E esse era da Pérsia. Ele procurou as mais belas pedras, as pedras mais lindas, mais valiosas que ele encontrou. Rubi, esmeralda. E foi ao encontro de Jesus, procurando, queria chegar, porque eles todos eram guiados pela estrela de Belém. E ele encontrou nesse caminho um velhinho, um ancião, muito doente. E aí ele disse: vou te levar até a hospedaria. E deixou o velhinho na hospedaria e deixou uma pedra preciosa e disse: cuidem dele o melhor que puderem. Seguiu adiante. Mais distante, ele encontrou uma senhora, uma mãe, aos gritos, apavorada, com seu bebezinho, segurando contra o peito, e os soldados empurrando a porta. Ele chegou perto do comandante e, com a esmeralda na mão, disse: deixa essa mulher em paz, não tem uma criança aí. E ele aceitou a pedra, aceitou aquele objeto tão valioso e
deixaram aquela mãezinha em paz, salvando a sua criancinha, que à época o Herodes tinha mandado matar todas as crianças menores de 2 anos para ver se apanhava Jesus. Porque ele achava que não podia ter um rei mais poderoso que ele. Mais adiante, ele encontrou uma mulher que estava sendo vendida como escrava. E ela, desesperada, não sabia o que fazer, gritava, chorava. E ele ofereceu a 3ª pedra e disse: soltem essa mulher que eu deixo com vocês essa joia. E assim ele chegou na presença de Jesus, depois de 6 dias, muitos mais dias. No 6º dia chegaram os 3 reis magos, esse 4º chegou bem depois. E disse: Jesus, é isso que aconteceu, por isso que eu vim aqui de mãos abanando. E diz que Jesus levantou os bracinhos e sorriu pela primeira vez. Então, aí dá para nós conversar com as criancinhas qual é o presente mais importante para Jesus. Qual é o presente que simboliza os bens que nós levamos conosco para a vida eterna? Aqueles bens que são, na verdade, as nossas mais belas contribuições para a humanidade. Então, esse gesto foi o que mais agradou Jesus. Tem tantas historinhas. Depois tem aquela que Jesus foi passear num bosque perto da sua casa e estavam as árvores floridas, era primavera, e ele, encantado com o colorido das flores, de repente deu um vento e caíram muitas pétalas de flores. E sua mãe Maria chamou: Jesus, volte para casa. E ele, com pena de pisar em cima das pétalas, foi pegando de uma a uma e juntando nas mãozinhas cheias. E na saída do bosque, ele as jogou para cima, assoprou e elas saíram voando. No dia seguinte, ao amanhecer, ele abriu a janelinha do quarto e viu no seu jardim, pousadas sobre as flores, as borboletas coloridas que foram feitas com as pétalas das flores. Então, aí, meus irmãos, também uma lição ecológica importante para as crianças. Qual a finalidade das borboletas nas flores, na polinização das flores? Tem tanta coisa que a gente pode ensinar às crianças, desde pequenininho, a partir das histórias. Numa Páscoa, ele já um menininho maiorzinho, era costume os pais as famílias irem para a cidade, para a casa de parentes, ou ficavam nas hospedarias, levavam alimentos, frutas, e passavam a Páscoa, aquela festa que para eles tinha uma importância invulgar. E naquele dia, depois de terminadas as festas, as caravanas voltavam. Não tinha como hoje ônibus, não tinha coletivos, não tinha Uber. As pessoas andavam a pé. E, de repente, se deram conta que Jesus não estava no grupo. Menino Jesus não estava aí. Ai, Nossa Senhora e o José, cansados, mas mesmo assim voltaram, preocupados com o menino. Nossa Senhora chorando pelo caminho. Quando chegaram, Jesus estava na sinagoga, conversando com os sacerdotes, pregando, explicando, e os sacerdotes encantados com a fala daquele menino. Então, voltaram depois pelo caminho, e aí vem a lenda, né? À medida que iam caminhando, achando o lugar, achando o caminho, na noite, já escuro, porque havia nascido, de cada lágrima de Maria, um pé de miosótis, com a florzinha azul. Então, são coisas que encantam as crianças, e para a gente perceber, né, como desde pequenininho a gente tem a educação, tem que ter em primeiro lugar. E colocando na mente e no coração das crianças aquele pensamento, né, de bondade, de ternura, de disciplina, de caridade. E assim, meus irmãos, Jesus, depois, quando já
ele, quando garoto, ele aprendeu trabalhando com o pai na marcenaria, fazendo construindo mesas, cadeiras, janelas. Ele trabalhava junto com o pai, aprendeu o ofício de José. E quando começou sua missão, seu missionato, né, já aos 30 anos, ele interpretava as leis de Moisés, os 10 mandamentos de Moisés, ele interpretava de uma maneira mais branda, mais suave, mais resumida, mais prática. E que ele explicava que ele não veio para destruir a lei de Moisés, mas para fazer cumpri-la. Então, ele dizia que o maior ensinamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Parece fácil, curtinho, mas vamos interpretar um por um para ver. O que significa amar a Deus? Se todas as criaturas, tudo que existe no mundo é obra divina. Para amar a Deus, temos que usar com respeito tudo que Ele nos fez, nos deixou. E amar todas as criaturas, inclusive, não é só os homens, né? Mas os animais, os vegetais, os minerais, tudo tem que usar com parcimônia e com a certeza de que é obra divina. E então, quando se fala em amar ao próximo como a si mesmo, o que significa amar a si mesmo? E aí vem lá no comecinho que a gente falou. Pela educação dos sentimentos. Primeiro, nós temos que ter conhecimento, tomar conhecimento do porquê da vida. Mas, para saber o porquê da vida, temos que conhecer a Deus. Então, vamos lá na questão 1 do Livro dos Espíritos, e lá diz que é Deus. E aí vem os atributos de Deus. Para entendermos que somos criaturas que viemos, nós, aqui no planeta Terra, para aprendermos a amar. Para aprendermos a amar. Então, se nós temos que nos amar, temos que entender que nós temos, por exemplo, no nosso corpo físico, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Não importa a cor da nossa pele, não importa o nosso tamanho, não importa a nossa beleza ou a nossa feiura, não importa. É esse de corpo que eu preciso guardar o meu espírito o máximo possível, cuidar o melhor possível dele, para que eu possa, então, progredir nessa encarnação. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é ao próximo como a si mesmo. Então, eu já sei como é que eu tenho que me amar. Tenho que transformar meus vícios em virtudes. Procurar me dominar o autodomínio e me desfazendo daquilo que não é bom, porque nós sabemos que as coisas da alma, as coisas que me garantem o reino dos céus, a felicidade, são as coisas da alma. Não adianta eu ter carro do ano, não adianta eu ter casa na praia, não adianta eu ter casa difícil, não sei onde. Adianta é se eu tenho a consciência de que estou dentro do bem e da verdade, cumprindo a caridade. Porque a doutrina espírita explica que fora da caridade não há salvação. Nós temos que aprender a ser caridosos. E aí a caridade implica benevolência, indulgência e perdão. Seja bom com todos. Seja feliz com quem tu está perto. Faça ao próximo somente aquilo que tu gostaria que fizessem para ti. Pensa, raciocina se o teu ato vai ser bom, o que tu vais falar vai ser útil para aquela pessoa, o que tu vais dizer é favorável ou não. Isso quer dizer, então, fazer ao outro o que gostaria que fizesse para mim.
cuidar, alimentar, agasalhar. E depois, resumindo a nossa indulgência, aceite as pessoas como elas são. Não adianta querer mudar, ninguém muda ninguém. A pessoa só muda se quer. E não adianta a gente querer que todos pensem igual a nós, porque pode ser até que nós não estejamos certos. Aceite as pessoas como elas são, porque não foram criadas no dia, nem no mesmo lugar, nem tiveram as mesmas oportunidades. Um dia as pessoas vão mudar, um dia nós mudaremos, seremos todos felizes. Jesus, ele tinha muito disso, ele explicava bastante sobre a indulgência. Que no tempo dele também os mercadores faziam propaganda das visitas de Jesus, para fazer aquelas aglomerações grandes de pessoas, para que pudessem vender o vinho, vender os artigos que eles queriam para ganhar dinheiro, né? Também no tempo de Jesus havia isso. E Jesus sempre explicava, é preciso que eles existam para que a gente aprenda, para que a gente se eduque. E o perdão. O maior exemplo de perdão indulgente que se conhece foi de Jesus. Lá na hora extrema da cruz, com as mãos e os pés cravados no madeiro, uma chaga enorme no peito, uma coroa de espinhos, já quase não tendo mais forças, ele levantou os olhos para o céu e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, meus irmãos, quem somos nós para tirar a primeira pedra? Se eles ainda não aprenderam, e tem muitos ainda, não é? Então, a gente pensa que o mundo está evoluindo, o mundo está evoluindo, mas muito devagar. E depende de cada um de nós nos esforçarmos para levar as alertas, para ajudar os irmãos do caminho a se melhorarem. Assim, nós melhoraremos o mundo em torno de nós. Basta, então, nós olharmos para o lado a questão da pandemia, a questão política, a questão várias que temos assim bastante informações, às vezes até demais, para a gente entender como temos que ter paciência, porque a paciência é a ciência da paz. Se nós não tivermos dentro do nosso lar a paciência, como é que nós vamos exigir paz no nosso mundo? Então, queridos irmãos, se nós temos o hábito do Evangelho no lar, se nós temos o hábito de fazer uma leitura, que eu sempre digo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho o livro mais lindo que eu já li, né? Temos também este, Jesus no Lar, do Neio Lúcio com Chico Xavier, que é uma maravilha também, que ele pode ser usado no Evangelho do Lar. E nós temos essa prática, essa educação de fazer o Evangelho no lar. Nós temos sempre Jesus em casa. Mas como Jesus em casa? Nós não temos perfume de lavanda dentro de casa? Perfume de rosas? E nós temos rosas dentro de casa? Temos lavanda dentro de casa? Não, é o perfume. E assim temos os ensinamentos de Jesus dentro do lar. Então, quem tem Jesus dentro do lar sequer grita. Quanto mais briga, ninguém briga, todo mundo se acalma, todo mundo se respeita, todo mundo tem amor, tem compaixão uns dos outros, tem tolerância, é indulgente, perdoa, faz o melhor para o irmão que está dentro do nosso lar progredir. E aí, então, a gente pensa assim, poxa, todos os anos a gente fazia tanto presente, tanta coisa para arrumar a casa, fazia ceia e tudo. Qual é o maior presente que nós podemos dar para Jesus? Tenho na minha família um irmão que, na época de Natal, contou aos seus filhos que uma menininha conhecida dele estava esperando para receber a doação de um rim na Santa Casa de Misericórdia. Sua mãe lhe forneceria o rim.
Só que a mãezinha veio para Porto Alegre, quando chegou, foi constatado que ela estava grávida. Não podia tirar o rim naquela ocasião. Tinha que esperar o irmãozinho nascer, e tinha mais um tempinho para depois. E ele ficou muito condoído com aquela criança que ficou extremamente triste. Daí ele combinou com os filhos, vamos convidar a menininha para passar o Natal conosco? Eles acharam uma maravilha, né? Só que, como ela faz hemodiálise, como ela tem esse problema sério, ela tem restrições na dieta. Vocês topam fazer a dieta dela? Porque ninguém vai comer uma coxa de peru pertinho dela, se ela não pode comer, não pode com sal, ingerir o sal. Combinaram. E a menininha veio passar o Natal com eles. E eles fizeram a dieta da doentinha. Tem um presente melhor para Jesus? É só a gente olhar para os lados, agora que temos tempo, precisamos ficar dentro de casa, quanta coisa a gente pode fazer para proporcionar um Natal bonito para os outros. Porque quando Jesus disse para o quarto rei mago, né, quando tu curaste, quando tu atendeste aquele ancião, era a mim que tu estavas assistindo. Quando tu livraste aquela criança de ser morta pela espada do soldado, foi a mim que tu livraste. Quando tu não permitiste que aquela moça fosse vendida como escrava, foi a mim que tu salvaste. Então, assim, quando nós proporcionamos alegria, paz para as pessoas, para as famílias, é para Jesus que nós fazemos. E sem contar que a gente fica muito feliz, que a gente fica muito contente quando consegue fazer alguém feliz. Esse é um hábito que a gente adquire. É a formação de hábitos, é a educação. A gente se educa se sentindo bem em fazer o bem. Então, olhe para os lados, para os nossos companheiros que precisam de ajuda. O porteiro do prédio, uma criança que não tem brinquedo. Vamos pensando, não precisa ir lá levar. Ache alguém que vai entregar, um familiar, ou vai entregar, mesmo sem um abraço. E vamos alegrar Jesus, porque Ele vai permanecer conosco no nosso lar, através dos seus ensinamentos. Queridos irmãos, o tempo se esvaindo, eu queria pedir permissão para ler um poeminha do Cassimiro Cunha, aquele poeta cego maravilhoso, que tem poemas lindíssimos. E esse ele escreveu, Bilhete de Natal. Meu amigo, não te esqueça pelo Natal de Jesus, de cultivar a lembrança, a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho, o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem o carinho de um pai. Mas escuta, não te esqueças na doce revelação que Jesus deve nascer no altar do teu coração. E assim, meus irmãos, vamos dar graças a Deus, graças a Jesus, nossos guias e protetores, por esses momentos de fé e de esperança, por essa acolhida nessa casa de amor e de caridade. Que possamos, Senhor, fazer desse Natal um Natal feliz, não somente para nós que compreendemos e que aceitamos o que Deus permite nos mandar, mas um Natal feliz para todos aqueles, principalmente, Senhor, aqueles que mais sofrem, os abandonados, os excluídos, os que sofrem pela pandemia, pela perda dos entes queridos. Fortaleça os corações de todos nós, Senhor. Dai luz, paz e esperança. Que possamos nós sair daqui hoje lembrando do nosso querido Mestre Jesus, pequenino, que cresceu no amor e que nos ensina a amar. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai Celeste. Que assim seja.